O Brasil não está mais no mapa da fome da ONU, conquista alcançada em 2 anos de governo. Foi a segunda vez que o país conseguiu esse feito. Mas o Planalto sabe que o número de pessoas em insegurança alimentar ainda é grande. As estimativas variam, mas seriam 6.400.000 brasileiros que não se alimentam como deveriam todos os dias. Em 2022, 33 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar grave ou moderada. Para reverter esses números, 5 programas que eram regulamentados por decretos presidenciais viraram leis. Entre eles, o Plano Safra de Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação nas Escolas. Essas leis destinam recursos financeiros para pequenos produtores, prevêem a doação de alimentos por supermercados para evitar o desperdício, coíbem a entrega de alimentos nas escolas com data de validade próxima e priorizam a distribuição do programa de aquisição de alimentos a municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública. Para a safra de 2025 a 2026, estão previstos 89 bilhões de reais em créditos rurais, dinheiro suficiente para diminuir a insegurança alimentar e levar mais comida para a mesa de quem mais precisa. Quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é escritora, educadora, coordenadora geral também do Instituto Comida e Cultura, que é a Ariela Doctors. Ariela, bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Ariela, obrigada, Gabi. Acho que a gente tem muito a conversar. E esse ano a gente teve uma notícia que acho que foi a principal nesse sentido, que foi o Brasil saindo do mapa da fome. Isso foi muito simbólico. Mas a mais recente que a gente tem é a notícia, os dados, da verdade, do IBGE, dizendo que a fome está atingindo quase 7 milhões, vou ser bem exata aqui, 7,48 milhões de pessoas no Brasil. Esse é o menor nível em 20 anos. Então a gente teve uma insegurança alimentar grave que caiu 23% no ano passado, em 2024. E falando principalmente de crianças, jovens e mulheres em domicílios pobres. Qual é o cenário, pegando com base esses dados recentes que a gente tem, que você visualiza para o Brasil em comparação com os últimos anos que a gente teve? O Brasil chegou a voltar para o mapa da fome também. Então, a gente está saindo dessa situação agora? Então, Gabi, o que eu acho é o seguinte, essa história de entrada e saída do mapa da fome já é nossa companheira aí por algum tempo aqui no Brasil, né? Então, a gente esteve no mapa da fome, saiu do mapa da fome no governo Lula 1, né? Por conta de uma série de programas e políticas relacionadas à segurança alimentar aqui no nosso país. E a gente consegue sair, na sequência, a gente muda de governo, infelizmente essas políticas são derrubadas. A gente teve o agravante da pandemia, né, naquele momento, e aí a gente tem um número muito grande de pessoas com insegurança alimentar grave e gravíssima, né, porque são vários níveis. Então, quando agora o retorno desse terceiro governo Lula, a gente vê que essas políticas, elas foram reimplementadas e de alguma maneira, rapidamente, pelos dados que saíram, a gente também percebe que foi coisa de 1 ano, a gente conseguiu sair do mapa da fome e chegar a patamares, inclusive, muito bons, né, de segurança alimentar aqui no nosso país. Aí a pergunta que fica, assim, para mim é por que esse entra e sai, né? Por que as políticas de segurança alimentar, elas estão relacionadas tanto aos governos e que não, na verdade, teriam que ser práticas como a educação, a saúde, né? E a alimentação, ela está fora dessa discussão, né? Ela sempre é um plano de governo e não uma coisa já instituída, né? Como deveria ser. Apesar do direito humano à alimentação adequada e saudável já está na nossa Constituição desde 1988. Então,
fica essa dúvida e como é que e esse questionamento de como é que a gente se mantém fora desse mapa da fome, Precisa né? de uma política de continuidade. Então. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho melhor, para além dessas políticas que já estão implementadas, como é que a gente faz uma mudança estrutural mesmo, né? Eu aqui vou puxar a sardinha para o nosso lado, do Instituto Comida e Cultura, porque a gente acredita muito, a gente nasceu com essa missão, né, de levar educação alimentar e nutricional para as crianças desde a primeira infância, né, pensando nessa mudança realmente de paradigma, para que a gente consiga fazer com que a segurança alimentar e a soberania alimentar aqui no Brasil seja perene, seja contínua, né, e que a gente consiga fazer com que os próprios cidadãos entendam esse direito que eles têm à alimentação adequada e saudável, né? Que é para além do direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação. Então, quando você fala em direito humano à alimentação adequada e saudável, você está falando de um direito que abre as portas para todos os outros, né? Porque sem alimentação, a gente sabe que uma criança não consegue nem ter um bom desenvolvimento biopsicossocial, ela não consegue aprender, né? E ela não consegue se tornar uma cidadã crítica, né? Muito interessante você falar dessa questão da infância, porque eu me lembro, eu fui uma aluna de escola pública estadual a minha vida inteira. E para muitos colegas da minha escola, a refeição na merenda era a única refeição que essa criança, adolescente, ia fazer no dia. Então, e os pais muitas vezes ficavam tranquilos porque a criança tinha justamente uma refeição na escola e isso ia diminuir a carga também em casa. Essa família que muitas vezes estava em alguma situação de insegurança alimentar. Aliás, a gente vai falar sobre essa questão da insegurança alimentar, mas o que é estar bem alimentado? Porque eu tenho a sensação, e eu não sei em que medida isso é certo, se é que tem um certo e errado, mas que é fazer 3 refeições por dia na cabeça do brasileiro é estar bem alimentado. É isso? Ou depende da qualidade dessas refeições? Qual que é a avaliação? Pois é, eu acho que é complexo também, porque acho que depende não só da qualidade, mas da quantidade. Às vezes você se alimenta 3 vezes ao dia, mas você vai se alimentar, por exemplo, de alimentos ultraprocessados. Né? Então, é uma questão também. É uma super questão. Então, hoje em dia, a fome e a obesidade, elas andam assim de mãos dadas, infelizmente, no prato do brasileiro. Então, quer dizer, ou a criança, ou o adolescente, enfim, está desnutrido ou ele está obeso. Eu ouvi também o pai do Fome Zero, ex-ministro também, José Graziano da Silva, dizendo recentemente, agora que a gente teve um fórum na Itália, a gente vai falar dele também, mas ele disse que o fim da obesidade talvez seja mais difícil do que o fim da fome. Justamente entra nessa questão dos ultraprocessados. Eu me lembro na pandemia que essa questão da fome foi muito simbólica, porque tinham pessoas atrás de osso durante o governo Bolsonaro, né? Assim, em busca do... Não é nem o mínimo isso. Mas ele disse, não tem fome no Brasil, porque não tem pessoas magras no Brasil. O que mostra um desconhecimento, mas é um desconhecimento que também está aliado a um senso comum, né? De que a fome é aquele estado de inanição. Como a gente vê, por exemplo, as pessoas passando fome em Gaza, que está sendo usada como uma arma de guerra. Então, você estar obeso, ou enfim, não estar magro, não quer dizer que essa pessoa não está passando por um processo de desnutrição, né? Exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, tem esse equívoco, né? Porque a gente tem uma construção aí, né? Tem uma fantasia que vem lá dos anos 40, né? Que a gente tem a pessoa que está passando fome, ela está muito magra. Só que o que aconteceu? A indústria do alimento, ela foi se modernizando, muitas aspas aí, e criando alimentos que, na verdade, são mais baratos. Eles estão mais baratos atualmente do que os alimentos in natura, né? Os alimentos ultraprocessados, eles antigamente eram mais caros, mas atualmente eles estão mais baratos. Então, a população mais carente tem mais acesso, acaba comendo para matar aquela fome e ela fica desnutrida. E a tristeza maior é que esses alimentos ultraprocessados, eles não têm quase nada ou nada de alimentos naturais e eles
a base deles são alimentos da monocultura. Então, quer dizer, a gente está causando um mal para os indivíduos, para a saúde individual das pessoas e também um mal para o meio ambiente, para o planeta. Porque as monoculturas, elas devastam florestas, né? Então, a base de toda essa alimentação ultraprocessada é, se você pegar os pacotinhos e ler os ingredientes, açúcar, farinha, trigo, né? Açúcar, trigo, soja e milho. Então, que são alimentos da monocultura no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é considerado celeiro do mundo. Então, como é que um Brasil, um país com terras tão extensas, né? A gente consegue ter pessoas em situação de fome? Porque o alimento que é produzido ou é para alimentar o gado ou é para a base da indústria de alimentação, que junto com a indústria da publicidade, infelizmente, invade, né, todos os ambientes que a gente se encontra, principalmente nas cidades. Eu, como adulta, eu fui entender muita coisa da alimentação quando eu quis passar por um processo de virar vegetariana. Muita coisa que a gente não sabe. Simplesmente, a indústria coloca, né, numa caixa e te vende aquilo tudo pronto. A gente não tem uma explicação de como aquilo chegou até a gente. E com a falta de tempo atualmente, né, é muito mais fácil você comprar uma coisa pronta do que você ter que cozinhar e fazer e entender a importância disso, né? Então, eu insisto em dizer que a escola e a educação para essas crianças desde a primeira infância é um lugar muito apropriado para a gente poder trazer todos esses assuntos. E o alimento, ele, além de tudo, ele une as pessoas, né? Ele é uma possibilidade de confraternização. A criança consegue trabalhar várias habilidades que não estão no currículo, né? Que são habilidades sociais, psíquicas, né? De trabalhar em equipe, por exemplo, né? De trazer para fora o que está dentro dela e colocar ali na feitura de um prato. Enfim, tem várias coisas importantes que estão relacionadas com essa educação alimentar, né? Que pode promover direitos aí, inclusive o próprio direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Isso. E eu queria voltar a essa questão da saída do mapa da fome, porque eu li uma entrevista muito boa com um geógrafo, professor da Universidade Federal do ABC, o José Raimundo Ribeiro, que é um estudioso de pobreza e de fome também. E ele estava falando sobre essa saída do que ele disse que é uma saída do mapa da desnutrição crônica. Mas ele foi além para dizer que essas questões relacionadas à fome, insegurança alimentar, elas estão ligadas à política de emprego e renda. A gente teve um processo de reforma trabalhista, previdenciária, congelamento de salários, enfim, que tudo isso contribui. Aliás, claro, não vou nem falar do agravamento da pandemia e do governo Bolsonaro, mas já no governo Temer já havia piorado essa crise alimentar no Brasil. E é interessante porque o presidente Lula, ele lançou um artigo em 9 jornais de diferentes países, porque ele teve agora no Fórum Mundial da Alimentação da ONU, e aí esse artigo foi publicado conjuntamente. Mas o título desse artigo diz que a fome é uma escolha política. Eu achei isso muito forte. Eu quero te ouvir sobre isso, à medida que a gente teve também, aliado a isso, agora no final de setembro, 5 leis para estimular a agricultura familiar, fomentar a distribuição, produção de alimentos. O quanto um país faz uma escolha política nesse sentido? Olha, isso realmente está totalmente ligado à escolha política. Eu concordo absolutamente com o que o Lula falou, porque desde a época do geógrafo e médico Josué de Castro, que estuda justamente, né, ele escreveu o livro Geografia da Fome, e ele já dizia isso, né, que a fome é uma escolha política, porque não é uma questão de produção de alimentos. Como a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem muita produção de alimentos, seja do agronegócio, seja da agricultura familiar, né? A gente tem uma produção suficiente para alimentar todo o povo. O que a gente não tem? Uma distribuição, né, justa, né? Falta distribuição desse alimento de forma equânime, vamos dizer assim, né? Então as pessoas precisam ter acesso
a essa alimentação. Isso só é possível por meio de políticas públicas mesmo, né? Então, não é à toa que quando Bolsonaro assume a presidência, a primeira coisa que ele faz é extinguir o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma autarquia ligada diretamente à presidência da República. E no momento que o Lula volta, a primeira canetada que ele dá é refazer o CONSEA, né, que é um órgão muito importante e que ajuda a pensar em todas essas políticas e programas relacionados à alimentação. Então, eu concordo que elas são muito importantes. Quando a gente saiu da primeira vez do Mapa da Fome, a gente tinha o Bolsa Família, né, que é um programa de renda, a gente tinha o PENAI, continua tendo, né? A gente tinha o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Enfim, a gente tem aí uma série de possibilidades. Então, a gente já sabe como fazer, né? Tanto é que a gente sai, a gente volta e a gente... Agora a gente sai de novo do Mapa da Fome, como eu te disse ali no começo da nossa conversa, de forma muito rápida. Então, isso quer dizer que a gente... tem ali já o entendimento de como não estar no Mapa da Fome. A gente não deveria nunca estar. E a ideia agora é dar um passo além, né? Entender como é que a gente não volta mais para ele, né? Como é que essas políticas podem ser implementadas e ficar independentemente do governo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente se pensar. E eu estive lá justamente quando o Lula, agora 10 dias atrás, em Brasília, promulgou essas 5 leis relacionadas à segurança alimentar no país. São leis super importantes, relevantes. Uma delas é relacionada justamente ao PENAI, porque ela aumenta o per capita por criança, que é uma coisa super importante, porque isso dá qualidade à alimentação, né? Então, a gente tem um programa que é bom, é robusto, promove a alimentação de milhões de crianças todos os dias no nosso país, né? Às vezes a única alimentação do dia, como você mesma bem colocou. E ele ainda aumentou de 30% para 45% a compra da agricultura familiar. Então, isso é uma notícia maravilhosa, porque isso faz com que a gente também aqueça a economia local, né? Porque a intenção é a gente diminuir circuitos, né? Também, porque se você compra da agricultura familiar para as creches e escolas que estão ali no entorno, você diminui circuitos, você ajuda a diminuição de gases do efeito estufa, né? Porque você diminui a circulação de caminhões. Então, tem um conceito bastante interessante que eu gostaria de trazer, que eu não sei se você já ouviu falar, que é a sindemia global. A pandemia a gente já conhece bem, né? Infelizmente. Mas a sindemia é um termo cunhado por um médico chamado Merrill Singer. Ele diz assim que uma sindemia são várias pandemias sobrepostas umas às outras e que elas se agravam, né? Porque é a ideia de um pensamento sistêmico, né? Para as pessoas entenderem assim como é que uma coisa acaba prejudicando a outra ou aumentando a outra. Então, a gente tem agora no mundo a pandemia da fome e da desnutrição em muitos locais, né? A pandemia da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, que é um paradoxo, né? Como a gente vinha falando, e a pandemia das mudanças climáticas. Então, essas 3 pandemias, elas estão totalmente interligadas, porque elas dizem muito da maneira como a gente está produzindo, distribuindo o nosso alimento e descartando ele também. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso em vista, já que a gente está às portas da COP30, a gente vai sediar a COP30, né, a próxima COP aqui no Brasil, em Belém, na Amazônia. Então, eu acho que a posição do Brasil é muito importante nesse momento, e o posicionamento do governo Lula está sendo muito interessante, porque ele está pensando num multilateralismo, ele tem estado, como você mesma colocou agora, no fórum em Milão, né, para falar sobre isso, teve esse encontro da School Meals Coalition, a gente vai ter a COP30, então a gente tem tudo na mão para poder mudar um pouco essa história, né, e construir uma nova história que seja importante, como eu sempre digo, né, nesse tripé aí individual, pensar não só em você, mas você no outro, né, naquela pessoa que está produzindo aquele alimento, e também
na Terra, né? No nosso planeta, nas nossas águas, para que a gente diminua a concentração de agrotóxicos, que a gente diminua o aquecimento global, para a gente poder começar a pensar em sobreviver como espécie mesmo, né? Aqui no nosso planeta. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com a questão do alimento e da alimentação. Nossa, é muito fundamental essa sua fala e para a gente fechar, mas quando você fala agrotóxicos, a questão é tão mais profunda do que simplesmente as refeições, né? Quem tem direito hoje a uma alimentação sem agrotóxicos, saudável, isso é, assim, muito importante. E você falou também, Ariela, do Josué de Castro. Eu acho muito interessante aquilo que ele diz, que a fome tem várias formas, né? Então ela é um fenômeno polimórfico, tem mais de uma forma. Tem a fome que é aquela geral, total, acho que ele chama. Tem a fome que é parcial e a gente tem na nossa cabeça aquela imagem de inanição para identificar a fome. Mas essas fomes, outras, como uma fome oculta, a gente não sabe identificar. Mas ela está aí, os dados mostram que essa fome está aí. Então, eu queria olhar um pouco para esses dados que a gente tem, ainda aqui no Brasil, que a gente saiu do mapa da fome, mas ainda tem milhões de pessoas em condição de subnutrição, né? Ou em situação de insegurança alimentar. Você pode explicar um pouco o que é a insegurança alimentar? Por que a gente fala em insegurança alimentar especificamente? É, de alguma maneira, um eufemismo, você acredita? E aí, juntando com isso, também, mais uma vez, citar o pai do Fome Zero, que diz que a situação é mais grave hoje na Amazônia, para populações ribeirinhas, comunidades quilombolas. Como é que a gente combate a fome nessas regiões? Tá. Bom, então voltando ao começo da sua fala, você falou do Josué e, de novo, eu acho que é importante a gente entender, ele falava muito de fome endêmica e fome epidêmica, né? Então, a fome epidêmica é aquela fome que ela acontece num momento de crise, né? Então, você está tendo uma guerra, você está tendo um desastre ambiental, então aí aquilo provoca uma desertificação ou provoca... acaba com as plantações e tal, então é uma fome pontual. E tem a fome que é a fome endêmica mesmo, que é aquela estrutural, né? Então, que é essa fome que é política, né? Da falta de distribuição e tudo isso. Então, só para voltar a ele, dizer que é um problema que vem se consolidando ao longo do tempo e que depende mesmo de vontade política, né? Então, a insegurança alimentar tem a gravíssima, a grave, a moderada, a leve, até você sair da insegurança alimentar. O que são essa gradação, né? O que quer dizer tudo isso? A pessoa que está em insegurança gravíssima é aquela que realmente não tem acesso a alimento algum, né? E aí isso gradativamente você vai mudando de nível à medida que você tem acesso a uma alimentação. Por exemplo, você sabe que tem aquele ditado, né? Eu vou trabalhar o almoço para ganhar a janta, né? Sim. Uma coisa assim. Então, é isso. Então, isso também é uma insegurança alimentar. Você não sabe exatamente, você vai ter que ganhar um dinheirinho para poder comprar a sua próxima refeição. Isso é uma insegurança alimentar. Então, tem gente que não sabe nem se vai conseguir comer, e ainda quando vai conseguir comer, o que ela vai comprar? Qual é o acesso que ela vai ter? Vai ser um alimento de qualidade, em quantidade suficiente para aquela família, ou vai ser um porcatito da vida que ela só vai comer para poder se manter viva, mas ela vai continuar desnutrida, né? Então, são esses os graus, né, que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que é a BIA que chama a escala, né, que faz essa medição. E a gente tem também uma medição da FAO, que é uma medição um pouco diferente, né, que é o braço da Agricultura e Alimentação da ONU, que também ela faz, mas acho que são graus diferentes de nível de insegurança alimentar, né? Aqui a do Brasil, inclusive, ela é mais robusta até do que a da ONU, mas a gente entende porque a da ONU precisa dar conta de um planeta inteiro, com muitas diferenças entre os países, entre as populações e entre os biomas todos, né, do mundo. Mas aí, voltando um pouco para o que o Graziano falou em relação à insegurança nesses lugares mais afastados, eu entendo que sim, é uma questão importante da gente olhar, porque eu acho que essas populações... Ontem mesmo eu estava no lançamento de um livro, Como Salvar a Amazônia, lá do Dom Philip, e
Eu ouvi o Beto, que é um indígena lá do Vale do Javari, ele falando dessa situação, dessas populações indígenas que estão lá, e que as que estão totalmente isoladas, elas têm uma alimentação muito melhor, porque elas vivem da floresta, do que a floresta dá, do que aquelas etnias que estão mais próximas da cidade. Por quê? Porque elas acabam tendo contato com o branco, elas acabam tendo contato com esse tipo de alimentação que já é ultraprocessada. Então, ele falou que estão tendo índices de obesidade, cânceres, doenças crônicas não transmissíveis altíssimas entre esses indígenas. Por quê? Porque eles não estão mais se alimentando daquela alimentação que eles estavam acostumados e estão, né, em contato com essa alimentação do homem branco ocidental, que é uma alimentação que está adoecendo não só os indígenas, mas toda a nossa população, né? Então, eu acho que um olhar para essas localidades, principalmente pensando numa agricultura local, eu sempre penso isso, né? O Brasil é tão grande, a gente fica querendo... outro dia eu estava na Chapada dos Guimarães e aí eu estava numa escola lá e aí tinha um lanche. Eu falei, nossa, mas essa castanha que vocês têm aqui vem de algum produtor local? Não, vem lá do CEAGESP de São Paulo. Isso não entra na minha cabeça, assim, porque como é que essa distribuição, essa logística é muito mal feita, mal pensada, né? A gente tem que fortalecer a agricultura local, né? E esses trajetos curtos de abastecimento de alimentos. Eu acho que isso faria com que a gente diminuísse a insegurança alimentar dentro dessas localidades, mas a gente precisaria também ter renda, né? Eu acho que quando o Graziano traz isso, ele traz também essa questão. Essas populações, às vezes, são até produtoras de alimentos, mas elas não conseguem ter acesso ao próprio alimento. É uma coisa que parece um paradoxo, assim, sem solução, né? Mas a solução, eu acho que está na renda, né? Uma renda mínima para essas famílias. O Bolsa Família ajuda, mas eu acho que não é a única solução. Eu acho que é um conjunto, né? A gente precisa ter um conjunto de políticas que olhem para a questão da alimentação de uma forma, assim, bastante basilar, né, mesmo para a nossa população. A gente tem que pensar a alimentação igual a gente pensa a saúde, a educação, né? A gente não pode deixar ela como um penduricalho ali que entra às vezes na saúde, entra às vezes no desenvolvimento agrário, entra ali Então, a gente precisa que todos os ministérios, né, conversem e pensem nesse lugar de uma alimentação que promova não só a segurança alimentar, mas eu acho que tem que promover o cuidado, a cultura, né? Porque quando a gente faz esse resgate de uma alimentação mais ancestral, que, né, aquela comida que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, você resgata, inclusive, outros valores, né, que estão bastante escassos, assim, na nossa sociedade. Então, eu acho que o alimento também pode promover esse tipo de novo relacionamento, né, entre as sociedades. Ariela, quero muito agradecer aqui a sua presença, porque além de ter aprendido muito, acho que todos que estão nos acompanhando também, foi uma conversa muito prazerosa. Obrigada. Eu que agradeço. Esse Dia Mundial da Alimentação, né? Tão Eu importante. que agradeço o convite, Gabi, e a oportunidade de estar trazendo aqui as ideias do Instituto Comida e Cultura. Obrigada sempre pela parceria e vamos juntos aí pela segurança alimentar aí da nossa população. Com certeza. Até uma próxima. Até. E eu quero te fazer um convite. A gente está completando 5 anos de ICL nessa semana. E a gente teve a estreia na semana passada do nosso novo documentário original do ICL, o Vai Pra Gente na Carajo. Nessa quinta-feira, para você que me acompanha pelo YouTube, a gente vai ter um debate à noite no ICL, 5 influenciadores contra Milei. Então, desconstruindo essas ideias, as fake news do Milei. Os convidados são a Lawane Schultz, Humberto Matos, a Martina Giovanetti, Luísa Pereira e também o José Cobori. Então você pode acessar icl.com.br/debate para garantir essa vaga nesse encontro que vai acontecer às 8 horas da noite. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir em detalhes
em qualquer momento do seu dia. Dá play na plataforma de áudio. Até amanhã. Vai pra Argentina, Carajo levantou uma pergunta que ninguém conseguiu responder. O Milei é um gênio econômico ou apenas mais uma cobaia neoliberal da extrema-direita? No dia 16 de outubro, 5 influenciadores vão enfrentar diretamente essa pergunta num debate mediado por Caroline Sardá e William De Luca. Serão diferentes visões, argumentos e provocações em torno de um mesmo tema. O que de fato está acontecendo na Argentina? E o que isso diz sobre nós, aqui no Brasil? O evento será gratuito, online e ao vivo. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.